Boa tarde, presidente Prudente, região. Aqui é o jornalista Cheslak Júnior com o programa Sentido Horário, que é transmitido de segunda a sexta-feira pela rádio Nossa FM 104.9. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo do celular, usando o aplicativo Rádiosnet. Curta a nossa página no Facebook, Portal Sentido Horário. Acesse o nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, Programa Sentido Horário. Comente e compartilhe as nossas lives, anuncie conosco, mande a sua sugestão, pauta pelo WhatsApp 997125137. E aqui não tem fake, aqui é só news no jornalismo de verdade do programa Sentido Horário. Hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 16 de agosto, estamos praticamente já virando o mês, por assim dizer, né? E a gente vai estar fazendo aqui uma frase de reflexão, né? E lembrando que hoje é dia do filósofo. E a frase nossa é a seguinte: humildade. Quem tem, vai longe. Então é bem essa questão, a gente tem que saber de onde viemos e para onde vamos, né? E lembrando que aqui no programa Sentido Horário, na Nossa FM, a gente tem também o programa Por Trás da Notícia com Luiz Antônio Carneiro e Yuri Marques Carneiro, sempre de segunda a sexta-feira, à 13h. E vem aí o programa Os Carneiros Podcast também. Então você vai poder estar entrando aí, assistindo a programação da Nossa FM. E hoje a gente vai estar falando aqui com a doutora Luciana Zanin. Ela tem uns nomes aqui, é tipo Cheslak, viu, gente? Os nomes japonês, o meu é polonês, tá? Mas é Luciana Yoshihara Arcanjo Zanin, seu nome completo, né? Ela é professora universitária e ela vai estar apresentando aqui um pouquinho, para a gente sem dar muito spoiler, né, por assim dizer, nessa questão do livro que vai ser lançado Inova Simples, vai ser amanhã, dia 17 de agosto, e ela é professora seminarista, conferencista aqui da pós-graduação de Direito Tributário da Toledo, aqui de Presidente Prudente, né? E é uma parceria com o IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, né? E é o seguinte, o objetivo do livro é discutir sobre a Lei Complementar 167/2019, que criou a categoria Empresa Simples de Inovação, um novo regime que concede tratamento jurídico diferente para startups e empresas de inovação. E lembrando, gente, as startups são o futuro do que tem aí no Brasil. Então, hoje seria nesse sentido. E lembrando que vai ser o lançamento amanhã, a partir das 19 horas, ou seja, quinta-feira, no Cowork da Inova Prudente, tá? Inova Prudente é quem vai lá para o antigo Meridional Praia Clube, tá? Então, naquela região. Então, vou passar aqui o microfone para a doutora Luciana Zanin, ela poder estar dando o seu boa tarde aqui para os nossos ouvintes e telespectadores do programa Sentido Horário. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Cheslak. Realmente é uma grande satisfação estar aqui falando para vocês sobre esse trabalho. Né? Boa tarde a todos os ouvintes do programa Sentido Horário, da rádio Nossa FM 104,9. É com grande alegria que eu venho aqui, né, divulgar esse trabalho de pesquisa que resultou nesse livro, justamente para a gente poder explorar, né, o regime jurídico das empresas simples de inovação e de como, né, o Estado pode contribuir para o fomento da inovação a nível nacional, através da criação de políticas públicas que favoreçam esse ambiente de negócios no país. Né? Então, realmente é com muita alegria e grande satisfação que eu venho aqui divulgar esse trabalho. E ele foi realmente um projeto de pesquisa desenvolvido, em grande parte, dentro da Fundação Inova Prudente, com as startups que lá se encontram instaladas, né, e também a partir de entrevistas e material de pesquisa produzido com startups, né, do país todo. Então, esse é o objetivo do livro, né, da gente trabalhar
de como os incentivos fiscais e a participação do Estado pode contribuir para o fomento de negócios inovadores e disruptivos e para a melhora do ambiente de negócios como um todo no país. Então, tá, doutora, eu queria saber aqui, a gente faz uma brincadeira aqui, a gente sempre começa falando se é casada, se está na pista. Eu não vou fazer essa brincadeira porque ela é esposa de um grande amigo meu, Rodolfo Zanin, que foi acho que o faixa preta mais novo do Brasil aqui. Eu ia pegar a preta com 16, aí eu acabei quebrando o joelho na época, né? E ele, no ano seguinte, ele pegou a faixa preta, tá? Mas isso é outra história. E é um grande atleta, ele é nutricionista, uma pessoa que hoje dá aula em faculdade, e um grande amigo meu. Então não vou fazer essa brincadeira aqui com ele, né? E ele está aqui também nos estúdios aqui do programa Sentido Horário. E é uma pessoa que a gente se conhece, eu acho que desde que a gente era criança, eu acho que com 10, 12 anos, eu acho, né? Então a gente é bem amigo de muitos anos. Eu fui muito amigo do pai dele, era professor de história, o irmão dele, o Rodrigo, professor de geografia, matemática, né? Depois foi fazer física e professor também universitário. E a gente quer saber um pouquinho da vida profissional e pessoal. A gente quer saber aí, como é que você diz, quantos filhos tem, os cursos que a doutora fez, a especialidade, para o pessoal conhecer de uma forma um pouco informal quem que é a doutora Luciana Zanin. Ah, sim, com certeza, né? Eu sou casada com o Rodolfo, que é nutricionista e personal. Eu falo para todo mundo que em casa o modelo fitness, né, é praticamente um estilo de vida, porque a gente vive muito isso, né, essa questão do esporte, da alimentação saudável, e o que acaba contribuindo até para a própria organização ali da nossa casa. A gente é casado, tem 17 anos já, né, e eu falo para todo mundo que meu marido é bravo e faixa preta, então, e luta MMA, além de ser nutricionista e preparador físico, assim. Então, em casa, a gente tem um estilo de vida um pouco diferente, que até possibilita, né, essa organização e essas várias outras coisas que a gente acaba fazendo. Eu sou mãe do Rômulo, que tem 7 anos, do Rodolfo, que vai fazer 16 agora. Então, eu costumo dizer que eu tenho 2 filhos únicos em casa, né? Porque enquanto um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. E realmente, assim, a gente acaba ficando dividido ali entre fazer programas, né, de criança e programas de adolescente. Mas, no final, tudo acaba dando certo. O esporte também contribui, né, para que a gente tenha essa integração familiar. E, de certa forma, também isso acaba, né, contribuindo para a formação individual, até dos nossos filhos mesmo, porque eles são, assim, bem independentes, e o que acaba permitindo, né, tanto para mim quanto para o Rodolfo, a gente desenvolver várias outras atividades profissionais. E aí, nesse longo de percurso, né, além de ter feito direito e de ter me tornado advogada, eu também estudei ciências contábeis, fiz, né, algumas pós-graduações a nível de especialização. Eu sou especialista em direito empresarial, em direito tributário, MBA em gestão tributária, né, especialista em civil, processo civil, até que eu, né, fiz o meu mestrado é em direito econômico na Faculdade de Direito de Marília, né, inclusive aproveitando até para agradecer o meu orientador, que me apoiou nessas pesquisas, né, o Dr. Jonathan de Barros Vita, também é um pesquisador a nível internacional, e o que acaba possibilitando realmente a gente, né, a poder fazer essas várias coisas, como você mencionou também, né, meu marido é faixa preta, não só de judô, mas de jiu-jitsu também, dá aula na outra universidade, na universidade aqui na cidade também. Então, é esse trabalho em conjunto, sabe? Essa coisa da gente ter eu brinco com todo mundo que a gente tem uma família de alta performance lá em casa, né? A gente tem uma rede de apoio grande, não só entre nós ali, mas de toda a família, né? Dos meus pais, da minha sogra. Todo mundo acha que minha sogra é minha mãe, o que chega até a ser engraçado, assim, quando a gente anda pela rua, né? Porque eu sou japonesa e minha sogra não é. Então, e ainda assim as pessoas acreditam que ela é minha mãe.
é realmente dessa união familiar, né, desse trabalho em conjunto aí que possibilita tanto a mim quanto ao meu marido, quanto aos meus filhos, a gente seguir no estudo, né? Hoje eu sou aluna do doutorado, faço pesquisas ainda, né? Sigo nas pesquisas aí de como, né, a gente pode ter essa criação de subvenções por parte do Estado e o quanto as políticas públicas, né, têm efeito justamente na promoção desses negócios inovadores e o quanto isso é importante para que as empresas, né, assumam o risco tecnológico da inovação, mas realmente isso só me é possível graças a essa estrutura familiar que eu tenho, né, na minha casa e também de todo o apoio que eu recebo aqui, né, na minha cidade, em Presidente Prudente, tanto dos profissionais que trabalham comigo, como o apoio até da universidade, né, da Faculdade de Toledo, onde eu dou aula, está me ajudando muito, me apoiando muito na divulgação desse projeto. Então, por isso que eu falo assim, né, tudo isso só é possível realmente graças a um trabalho em rede, né, a Fundação Inova, eles têm muito a promoção, né, dessa ideia de trabalho em rede, trabalho comunitário, da participação, né, do poder público no fomento e na melhora do ambiente de negócios regionais. Então, até por isso que eu acabei escolhendo a Fundação Inova para poder fazer esse lançamento lá amanhã. Perfeito. Doutor, eu queria pegar aqui, a Fundação Inova é uma referência, até outros lugares, outros estados têm vindo aqui para pegar como referência, como modelo, né? E eu queria saber como é que surgiu a ideia do livro aqui, o Inova Simples, porque a gente está vivendo agora um momento, vamos dizer, reforma tributária, que a gente fala que é a reforma da fome, né? Porque só vai para o Estado e nada para o contribuinte, né? Quer dizer, porque se tem um negócio mal feito, é essa reforma que eles estão fazendo. Mas a área de tecnologia, ela é uma área que ela cresceu muito, ela está assim, se desenvolvendo bastante, e vamos dizer, é o futuro, né? Quer dizer, o futuro bem próximo da gente. Então, eu queria perguntar como é que surgiu a ideia deste livro, e a gente vai começar depois a falar um pouquinho assim, de alguns tópicos específicos, né? Mas como é que veio essa ideia aqui do livro? Sim, a ideia do livro, né, surgiu durante o meu projeto de pesquisa do mestrado, né, que realmente o livro ele é produto da minha dissertação. E na época, né, onde eu estava ali nesse período de pesquisa, em 2019, foi justamente quando estavam surgindo as legislações, né, buscando realmente, né, a liberdade econômica, que nós temos aí, né, sendo trabalhada no livro, a Lei da Liberdade Econômica, a Lei do Inova Simples, né, que ela criou o anexo na legislação do Simples Nacional, instituindo esse novo regime jurídico para as startups. Foi um período onde nós também tivemos a regulamentação do investimento anjo, o marco legal da internet. Então, assim, o que eu identifiquei na época foi justamente a necessidade da gente fazer um compilado, né, de tudo isso que estava surgindo no país, né, dessa regulamentação de negócios que já existiam, mas que a gente não tinha ali uma natureza jurídica determinada para identificá-los. Então, a gente tinha vários, o que se existia na época, né, eram vários arremedos ali de adaptações, e essa provocação para que o Congresso regulamentasse parte disso, né, se não todo, dada esse ambiente de incertezas, mas que pelo menos houvesse uma regulamentação mínima para que os empreendedores se aventurassem, né, com um nível mínimo de segurança nesse ambiente de incertezas, assim, sabendo que eles poderiam tomar esse tipo de risco com o amparo do Estado. Então, por isso, dada essa necessidade naquele contexto, começaram-se a surgir essas novas regulamentações, e o objetivo do livro foi fazer esse compilado. E por que, né, a gente levou todo esse período, que eu chamo de período de maturação, até chegar no momento desse lançamento? Porque a própria implementação das ferramentas, né, de forma sistêmica no operacional
das plataformas governamentais para que a regulamentação do Inova Simples acontecesse, ela só se deu em momentos futuros, né? Inclusive, nós tivemos a criação do Inova Simples em 2019. Posteriormente a isso, houve uma nova regulamentação, né, em 2021, e somente depois de 2021 é que surgiram as instruções normativas que implementaram realmente a aplicação, né, desse modelo na rede SIM, que é a rede do Simples Nacional, e que permitiu realmente a constituição de empresas nesse formato nominadas, né, como empresas simples de inovação. E aí, como você trouxe, né, o contexto da reforma tributária, né, que ela só aumentou o tamanho da fome, né, acho que foi isso que você trouxe, o termo utilizado. Porque o Estado só está que arrecada e o contribuinte só paga. Só isso. Sim, o Estado só está que arrecada e o contribuinte só que paga. Né, ele vem do modelo de governo que a gente adota, né? Então, é o que eu costumo brincar. O cobertor, ele só cobra uma quantidade de pessoas. Então, a partir do momento que se tem uma perspectiva e uma expectativa de um governo, né, que conceda um amparo maior aos contribuintes, isso tem um custo elevado. Então, isso eu também trabalho dentro do livro, né, que a gente tem o Estado que a gente escolhe. E qual é o modelo de Estado escolhido, né? É esse modelo de Estado que custa os tributos que precisam ser arrecadados para que ele funcione. Né? Eu, por exemplo, não cheguei aqui na rádio para dar entrevista abrindo picada. Né? Eu passei por ruas, essas ruas tinham iluminação pública, tinham segurança, né, para que eu pudesse chegar até aqui. Então, esse ambiente, né, que favorece ao empreendedorismo e garante a livre iniciativa e a livre concorrência, que são princípios constitucionais, ele tem um valor, né, para que a gente realmente alcance o nível mínimo de segurança. É necessário que, de certo modo, a gente faça uma renúncia de parte da nossa esfera patrimonial e da nossa esfera de liberdade para que, né, um sistema mínimo democrático de governo aconteça. Então, acho que o grande desafio da sociedade é justamente buscar a equalização disso. E por que, né, nesse contexto de reforma tributária, a gente sempre costuma dizer que uma reforma tributária ela nunca agrada a todos, né? Porque realmente todo acordo, para que ele aconteça, é necessário que partes cedam, né? Uns mais, outros menos, para que realmente a gente chegue num consenso. E, né, dado esse formato que foi aprovado, realmente a gente vê, né, sempre essa questão do ingresso maior do Estado na esfera individual e patrimonial individual de cada contribuinte, para que garanta o funcionamento do Estado como um todo. Então, né, o Estado que nós temos vem justamente do preço dos tributos que nós pagamos. Então, realmente, né, dado todo esse histórico aí, né, de acontecimentos para que a reforma fosse aprovada da forma como ela foi, né, vem justamente da participação social. Uns com mais força política, outros com menos força política, mas realmente esse foi o acordo possível, né, e agora justamente a gente buscar essa adaptação e sempre uma evolução no sentido de melhorar para que, né, realmente o empresário ele possa empreender num ambiente, né, de segurança e com livre iniciativa garantida, mas que também aquilo não seja, aliás, desmotivador ao próprio empreendedorismo, né? Não aconteça isso que você disse, falou assim, né, eu vou montar um negócio, vou me arriscar, né, vou me colocar disponível aqui para empreender, já com a consciência de que praticamente 1/3 disso, né, eu vou destinar para a boca do leão. Então, o cuidado que nós temos que ter, né, enquanto profissionais da área que fazemos esse tipo de pesquisa, primeiro, é olhar para as reais necessidades do cidadão, para as possibilidades, né, do empreendedorismo e municiar os nossos legisladores com esse material para que realmente sejam criadas, né, estruturas legislativas que permitam uma melhora nesse ambiente como um todo. Então, essa é a proposta do trabalho. É lógico que a gente está um tanto quanto distante de um modelo ideal.
Tanto que esse modelo ideal, se houvesse, né, uma proximidade disso, nós não escutaríamos tanto comentários dessa natureza, né? Assim, esse incômodo, não haveria esse incômodo geral na sociedade, mas a proposta é sempre trabalhar no sentido de evoluir e tá realmente desenvolvendo trabalhos aí que apontem para esses pontos, né, nevrálgicos do sistema jurídico tributário como um todo, para que a gente possa criar novos mecanismos de evoluir diante disso. Bem, doutora, independente, aqui a gente sabe que depende da vontade, às vezes, né, o remédio é amargo, né, e às vezes vamos dizer, não é que é amargo, que o pessoal quer pegar o dinheiro mesmo da gente, né, mas opiniões à parte, a questão é o seguinte, como a doutora falou, vou pegar um gancho, a gente tem muita coisa nova, então a gente tem aí nomes diferentes, startups, investimento anjo, marco legal, tributo. Bem, o objetivo das startups é que a pessoa, o empresário, ele tenha interesse de investir, porque a pessoa tem um capital e ela vai investir em alguma coisa. Eu queria que a doutora falasse o que é uma startup, por exemplo, porque assim, gente, é questão de pagar menos imposto no começo. Então, eu queria que vocês entendessem que muitas tributações para empresas novas são para desonerar e a pessoa ter assim a coragem de investir, ver se aquilo vai dar certo, coisa e tal. E a gente tem muitos modelos, só para vocês terem um exemplo aí. O Waze é aquele aplicativo de celular que é tipo georreferenciamento, que é tipo aquele Google Maps, né? É de Israel. E todo mundo usa, e aquilo foi uma startup, só para vocês terem uma ideia, né? E tem muitas outras coisas que as pessoas usam, em forma de app, por exemplo, que acaba ajudando, né? Mas eu queria que a doutora falasse aí, vamos tentar explicar um pouquinho aí de forma simples para os nossos amigos, o que é uma startup, por exemplo, e o que a lei 167/2019, que é a lei complementar aí da empresa simples, né, de inovação, o que ela vai ajudar a contribuir para o empresário? Tá. É interessante, né, quando você traz essa questão, né? Nós temos aí vários nomes. Eu costumo brincar até com meus alunos que quem dá o nome é o dono da caneta, né? Quem batiza é o pai da criança. Então, assim, o que são as startups de modo geral? São realmente essas iniciativas, né, de caráter incremental e disruptivo. O que é isso? É você fazer algo sem um contexto similar no mercado, né? Por que ele é inovador? Porque realmente é algo novo que, às vezes, no momento até de buscar uma classificação fiscal, o empresário, né, o empreendedor, ele tem dificuldade até de fazer um ajuste do KNAI correto, né? Porque realmente ele não consegue encontrar ali, né, dentre a listas de KNAIs possíveis, um que se adeque realmente e descreva a atividade que ele pretende empreender, né? De tão diferenciada que é aquela atividade. E aí, por exemplo, nessa ausência de um KNAI específico, se a gente fosse empreender fora, né, desse contexto de proteção da lei, né, da empresa simples de inovação, esse empresário, por exemplo, ele poderia suportar uma carga tributária maior ou estar compelido, né, a prestar, a se subordinar a determinada agência reguladora ou não, de acordo com o KNAI da atividade. E correndo esse risco, né, de agir sem saber, por não conseguir uma adequação ideal daquele KNAI, de tomar uma multa, de precisar de um alvará específico para aquela atividade que ele não sequer foi buscar, né, por desconhecimento. Então, ao empreender, né, dessa maneira, realmente, além do risco do próprio negócio em si, né, dele estar testando algo diferente no mercado, que ele nem sabe se o mercado vai se interessar por aquilo ou não, né, a ponto de remunerar de maneira suficiente e adequada o empreendimento de forma que ele seja sustentável ao longo do tempo, ele também corria esses riscos, né, de acabar sendo penalizado ali por não cumprir com as regulamentações adequadas para aquele segmento,
face a esse cenário de incertezas. Então, assim, o grande diferencial do Inova Simples é realmente dar essa proteção para o empreendedor, de que durante o período mínimo de 1 ano, né, ele tem realmente esse balão de ensaio, né, esse sandbox regulatório, que a gente costuma chamar, né, dentre esses nomes diferentes que você mencionou, mas seria como uma caixa de areia para que ele fizesse essas testagens, né, dos protótipos e desses novos modelos de negócio para buscar essa adequação no mercado, sem, primeiro, ter, né, essa espada na cabeça do risco de ser autuado, multado, ter uma atividade impedida, né, contanto que ele não ofereça risco à segurança, né, e à saúde das pessoas, ele teria esse período de experiência garantido sem sofrer qualquer tipo de autuação. Essa seria a primeira vantagem, né, em o empreendedor se colocando ali como empresa simples de inovação. A segunda vantagem seria que nesse período de regulamentação, não, me desculpem, nesse período de testagem, ele estaria dispensado do pagamento dos tributos. Qual é a intenção disso? É justamente a de gerar, né, um aumento de recursos ali para serem implementados no próprio projeto. E qual é a contrapartida, né, o diferencial, dentro da perspectiva de comando e controle ali? Ele fica realmente dispensado do pagamento de tributos pelo período de 1 ano ou até o limite, né, de faturamento do MEI, que hoje atualmente é de R$81 mil. Nós temos aí propostas, né, para que esse limite aumente, mas, inclusive, né, em tramitação no Senado, mas elas ainda não estão em vigor. Então, seriam esses os 2 limites que ele teria esse período de uma certa liberdade para poder se lançar no mercado e buscar atingir faturamento com a dispensa legal do pagamento de tributos durante esse período, também com a dispensa, né, das exigências regulamentares, sempre nessa condição de não oferecer risco à saúde e segurança dos cidadãos, e também com o benefício de poder obter de forma gratuita tanto os licenciamentos de marcas, registros e patentes e concessão de alvarás. Então, esses seriam os incentivos, né, praticados pela lei da empresa simples de inovação para poder encorajar, né, aumentar o índice de coragem aí do empreendedor para se arriscar com algo realmente novo no mercado. A gente tem que... o empresário, ele é um verdadeiro herói, porque ele trabalha assim, e é cara e coragem, tá? Porque se ele quebrar, é o investimento dele, né? Lá nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, a pessoa, se ela quebrar uma primeira vez, o governo meio que perdoa, vamos dizer, as dívidas da empresa, né? E aqui é o seguinte, aqui você tem que ter capital seu, tal, aí os caras querem faturamento, que é isso, para te dar limite em banco, então, só depois de 1 ano, 2, eles querem ver a movimentação. E essa lei é muito importante, porque, assim, a pessoa investe, se a empresa não der certo, ela baixa, ela não tem aquele problema de ficar com o imposto atrasado, e imposto é uma coisa que é o seguinte, ó, você vai ficar devendo, só vai aumentar. Então, ou você paga ou você paga, não tem alternativa, tá? Então, assim, tem impostos municipais, estaduais e federais, né? Então, você tem que entender. E, doutor, é muito interessante, porque a gente percebe que tem muita coisa nova. Essa questão de empresas com tecnologia hoje, muita pessoa tem dificuldade, como você falou aí, o KNAI, as pessoas não sabem, mas a minha empresa faz o quê? Como é que ela vai se enquadrar? Qual que é o perfil? A maior dúvida do empresário quando vai abrir uma empresa, até o pessoal brinca que fala, olha, abrir é fácil, dura é fechar a empresa, né? Então, isso já quebra esse dito popular, porque as pessoas vão ter mais facilidade, no caso de insucesso, de fechar uma empresa, né? Mas a gente quer saber, com relação também a essa questão aí, vamos falar
tem hoje alguns tipos de modalidade de investimento também, porque a pessoa tem uma ideia e às vezes ela tem essa questão do investimento anjo. O que é esse investimento anjo? Como é que funciona isso aí para o pessoal entender? Sim, como você disse, né? Quando a gente vai empreender, eu costumo brincar que a gente tem 4 tipos de dinheiro. A gente tem o dinheiro próprio do empreendedor, que é aquele que ele vai tirar do bolso para fazer o negócio acontecer. Ele tem aquele dinheiro que ele pode buscar no banco. Ele tem o dinheiro, né, que ele pode buscar do cliente. E ele tem o dinheiro que ele pode buscar do investidor. E esse investimento anjo, ele entraria nessa 4ª modalidade, que é o dinheiro que ele vai buscar fora, né, de pessoas que acreditem naquela ideia e queiram investir no negócio. Então, assim, antes da regulamentação do investimento anjo no Brasil, qual era o cenário que se tinha? Normalmente as pessoas faziam isso através de contratos de mútuo conversível ou de organizações, né, com sócios em conta de participação. Só que em ambos os modelos, a assunção do risco pelo investidor era muito maior, né? Porque se caso o negócio quebrasse ali, né, ele realmente ficava não só sem o recurso investido, mas também na condição de responsável por aquele insucesso, né, de responsável civil, criminal, tributário, pelo insucesso daquele negócio. E a figura do investimento anjo, ela veio justamente para minimizar esse risco na assunção na concepção, aliás, do investimento por parte do investidor. Então, assim, como que funciona o investimento anjo? O investidor anjo, ele pode fazer um aporte de capital naquele negócio, né, que está sendo oferecido ali pelo investidor. Ele tem um período mínimo de carência para que esse recurso permaneça, né, investido, até para garantir ao empreendedor que não vai ter uma saída surpresa, uma saída abrupta do investidor no meio do caminho, né, que ele realmente vai poder contar com aquele recurso no desenvolvimento dos negócios. E o investidor anjo, ele fica, de certa forma, liberado das responsabilidades, né, principalmente das responsabilidades ali cíveis e criminais e tributárias, dos riscos daquele negócio inovador e disruptivo. Então, isso acabou sendo uma forma de realmente possibilitar ao investidor fazer esse aporte de capital sem necessariamente correr esses riscos indiretos do negócio junto com o empreendedor. Então, assim, né, ao final desse período de carência, o que seria o que se torna possível para o investidor anjo? É converter esse capital em cotas de participação ou promover a saída, né, resgatando ali a remuneração percebida durante esse período em que ele se manteve como investidor desse negócio. Então, o que a lei, né, do investimento anjo veio regulamentar foi justamente essa permanência do capital investido e essa possibilidade da saída, da entrada facilitada e da saída do investidor. Certo. Hoje a gente tem uma questão que se chama marco legal da internet, né? Eu queria que a doutora falasse um pouquinho o que foi esse marco legal, quais que são as consequências aí para as empresas de tecnologia. Porque é o seguinte, gente, só para vocês terem ver como é que o negócio está ficando meio louco, meio doido aí, tem empresa que era só virtual. E tem empresa que era física, passou para virtual. Tem empresa que era virtual, tipo aquele amigo cão, e passou para física, porque ela só era virtual. Então, hoje, os serviços são muito grandes. A gente tem o Pix, agora vai ter moeda digital também, o Drex, e tem toda hora uma novidade surgindo no mercado. Então, a gente fica meio perdido, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que foi esse marco legal. A gente está sempre visando tributação e desoneração de alguns tributos. A gente já teve uma experiência com o Simples e é aquela história, a gente toda hora tem uma novidade que facilita um pouco mais algumas empresas ligadas ao setor de tecnologia.
Sim, acho que o primeiro detalhe para a gente trabalhar aqui, Xislac, é no sentido de que uma startup não necessariamente ela precisa ser uma empresa de tecnologia. Né? Eu trago até no livro um exemplo interessante, que o próprio pão de queijo congelado, embora ele não tenha muita tecnologia, né, no sentido de eletrônicos empregados, ele foi uma inovação no processo de distribuição do pão de queijo, porque a partir do momento que, né, alguém verificou que se pão de queijo fosse congelado, ele alcançaria um tempo de vida útil muito maior e poderia ser distribuído numa rede mais ampla, né? Teria uma capilaridade maior na rede de distribuição. Isso foi uma inovação e uma melhoria de processos, não necessariamente com tantos recursos tecnológicos. Então, assim, algo inovador não necessariamente ele precisa estar atrelado a grandes desenvolvimentos de tecnologia. Só que como você trouxe, em um mundo globalizado e cada vez mais conectado, lógico que, né, o uso da tecnologia, essa conexão, né, entre a tecnologia e a inovação, ela acaba sendo cada vez mais necessária, mas não que uma coisa exclua a outra. O segundo ponto, né, que você traz para a gente é a questão de quais foram os impactos do marco legal da internet. O primeiro deles foi no sentido de trazer uma regulamentação mínima para o uso de dados e para o transporte de dados, né? Que a gente traz aqui, né? Trabalha que os dados são o grande petróleo hoje em dia, né? Então, assim, esse trânsito dos dados e a responsabilidade pela gestão desses dados, né? Entre servidores, provedores, usuários, né, consumidores desses dados, foi algo que realmente o marco legal, aliás, da internet buscou trazer, né, e deixar isso, pelo menos dar clareza para esses sistemas. Uma coisa que é muito importante a gente falar também é que o direito ele é um instrumento que ele sempre olha para a vida pelo retrovisor. Então, as coisas primeiro acontecem no mundo real, né, no mundo dos fatos, e a hora que aquilo começa a trazer esgarçamentos no tecido social e começa a criar caos que demandam uma estabilização para que o convívio social aconteça, né, e que realmente as pessoas tenham uma proteção mínima para se manterem existindo de forma digna e segura, é que o direito vai e atua. Então, normalmente a gente vê a disrupção sempre andando na frente, né? A evolução sempre andando na frente e o direito correndo atrás para regular. Então, realmente, assim, a gente tem o marco legal da internet como algo muito importante, mas que ainda se mostra insuficiente diante de todo esse avanço tecnológico que nós temos, né? Inclusive, ele não traz nem sequer qualquer tipo de regulamentação para o uso da inteligência artificial, por exemplo. Olha, só lembrando aqui, que é bem lembrado que a doutora falou, sobre o pão de queijo, é franquia, é um patrimônio mineiro aqui, brasileiro, seja assim, né? E a questão é a seguinte, não precisa ser necessariamente uma empresa de tecnologia, né? Porque a tecnologia, ela, tipo assim, para empresas, pode ser também empresas tradicionais. A questão é a regularização, como a doutora disse, tem aí, vamos dizer, um processo que tem que ter segurança, porque as pessoas elas querem investir, mas elas também não querem ficar com dívidas, né? Então isso é um princípio do empreendedor. A gente tem aqui o grupo do BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia e China, né, que são países emergentes, por assim dizer, e um dos fatores que tem trazido aí essa emergência é a extensão desses países, são países muito populosos e eles estão ligados muito com tecnologia, a questão da inovação. Tanto que hoje a Índia se destaca muito porque ela fala inglês e tem mão de obra barata, mais barato que na China, né? E detalhe, gente, o chinês que fazia aquele trabalho, fazer qualquer tipo de trabalho, já não quer fazer, porque ele já está a um certo grau aí de desenvolvimento, já não está querendo fazer. Então, eu queria que a doutora falasse um pouquinho aqui sobre essa questão, como é que a senhora vê, daqui a alguns anos,
o amadurecimento do mercado, porque hoje a gente está vendo muita novidade de tecnologia, teve aí a febre dos, como é que é o nome daquelas empresas de desconto, né? A pessoa comprava certos produtos, aí tinha um desconto lá que era até, no meu ponto de vista, abusivo, porque a pessoa praticamente dava de graça ali o produto, mas tinha aqueles, como é que se diz? Todo tipo de empresa nesse sentido. Depois veio outros tipos de empresa e vem vindo e é sempre ciclos, né? Então, até no seu livro aqui, você fala um pouquinho de alguns ciclos de definição de produto, definição de mercado. Por exemplo, a pessoa tem que saber o que ela quer vender e como vender para e como chegar lá, né? Então, ela tem que ter uma ideia clara de qual o tipo de negócio que ela quer tocar. Então, eu queria até saber dentro do seu livro aqui, vamos falar de uma empresa imaginária. A gente falou aqui de pão de queijo, vai. Então, como é que seria uma empresa de pão de queijo se regularizando com essas novas leis aqui do Inova Simples? Então, ela poderia se constituir, né, nesse modelo de empresa simples de inovação, e dentro desses ciclos, né, que eu cito no livro, de definição de produto e definição de mercado, justamente estaria nesse ambiente de testagem. E é algo muito interessante que, às vezes, os negócios acontecem não necessariamente da forma como o empreendedor imagina ou projeta que eles vão acontecer. Esses ciclos de definição de produto são justamente destinados para que o produto tenha um período de maturação e o empreendedor possa ter o feedback dos consumidores daquilo, se realmente aquele produto faz sentido para eles, né, na vida deles, se eles vão consumir aquilo e pelo preço que está sendo proposto no mercado. Se o que o mercado está disposto a pagar por aquele produto é o suficiente para que aquele produto seja produzido. Então, dentro desse ciclo de definição de produto, o que a gente busca avaliar é justamente isso. Se o que o empreendedor se pretende a colocar no mercado realmente é o que o mercado necessita, enquanto inovação, e é o que as pessoas desejam comprar, né, e consumir. Porque se aquilo não for algo de interesse do mercado, provavelmente aquele negócio não vai adiante. Então, esse período de testagem de ciclo de definição de produto é para isso. E aí, o período subsequente, né, que é o ciclo de definição de mercado, é justamente onde o empreendedor vai buscar essa aceitação daquilo que ele se pretende a desenvolver enquanto algo inovador e disruptivo, até alcançar o ponto de equilíbrio, né, que a gente fala que é a margem onde ele empata. Ele para só de gastar e começa a ter aquele equilíbrio financeiro para poder produzir, e esse ponto de virada é justamente onde ele vai começar a ter margens de lucro para poder ampliar o negócio, até, por exemplo, chegar num nível onde ele possa sair do negócio, né? Seja vendendo, seja abrindo capital em bolsa, enfim. Então, por isso que a gente fala, né? Esse ciclo por isso que as startups têm tempo de vida curto para se manterem como startups, porque a partir do momento que ele alcança, né, esse ponto de equilíbrio, que é o ponto de virada, e começa a atingir margens de lucro, ele já está ali sendo equiparado a uma empresa comum, né? Ela deixou de ser startup e passou a ser um negócio efetivamente lucrativo. E em relação a essa questão, né, que você traz aí, dessas disputas de produção, né, de deslocamento de linhas de produção entre China, Índia, países de elevado contingente populacional, o que a gente percebe é justamente essa necessidade que esses países têm de manter essas pessoas empregadas e gerando renda para que elas possam realmente sobreviver, né, ali nesse contexto de grande contingente populacional, e por isso a gente vê, né, grandes plantas sendo deslocadas para esses países, né, a produção sendo deslocada para esses países e o mercado consumidor estando em outros diferentes, né, porque justamente o custo de produção em países onde a gente vê um elevado contingente populacional é muito menor. Então, dentro desse balanço, né, de mensuração de custos, realmente as empresas que suportam essa logística e têm esse favorecimento de mão de obra
mais barata em razão do grande contingente populacional existente nesses países, elas acabam levando vantagem, né? E olhando para esse contexto, algo que eu trago, né, no livro como um ponto de inflexão, realmente, para que as pessoas, né, olhem para a inovação, não somente como uma oportunidade, mas também como uma necessidade, é justamente a quantidade de pessoas que nós temos habitando no mundo hoje. Né? Nós temos aí um crescimento populacional de 1 bilhão de habitantes por década. Se nós pegarmos só na última década, mesmo considerando a pandemia do Covid, onde nós tivemos aí um número estatístico de quase 7 milhões de pessoas vindo a óbito no mundo, ainda assim, na última década, nós passamos de 7 bilhões de habitantes para 8 bilhões de habitantes, que é o que nós temos atualmente no mundo. Então, a inovação em si, ela traz justamente essa perspectiva de se buscar não só modelos de negócios inovadores e promoção de geração de riqueza para as pessoas que, né, essa recompensa para o empreendedor que se arrisca a assumir o risco tecnológico, mas também essa necessidade premente de se buscar novos modelos de vida e modelos de vida sustentáveis que permitam aí que a gente tenha planeta suficiente para sustentar as futuras e próximas gerações aí por um período bastante longínquo, né? Até porque a expectativa de vida ela aumenta também cada dia mais, em razão disso até, né, acaba acontecendo esse crescimento populacional de forma exponencial. Então é algo que a gente realmente precisa olhar, né? E esse é um alerta que é uma das bandeiras que eu levanto no livro, até para que a gente, de certa forma, não digo que seria uma proteção, né? Que a gente possa agir de forma preventiva a não permitir que esses modelos, né, como você trouxe, de fornecimento de mão de obra barata, acabem sendo padronizados como se normais fossem, né? Até porque ninguém existe só para trabalhar, né? As pessoas também buscam outras formas de serem felizes na vida, pelo menos, né? E ter uma convivência de maneira digna, e eu vejo que a gente produzir, né, oportunidades de trabalho e formação de renda que permitam, né, essa evolução da vida, né, e a gente ter esse olhar comunitário para todos os seres humanos é algo que é uma bandeira que realmente eu defendo, né. Bem, doutora, a gente falou desses países e tem uma coisa que o Brasil tem de agravante, que é a carga tributária. E a gente está falando aí de carga tributária, que está tendo uma reforma, coisa e tal. E em vez de diminuir impostos, ou seja, menos Estado e mais empresas, né, mais Brasil, por assim dizer, a gente está colocando cada vez mais e mais impostos e isso acaba encarecendo, né? Até foi falado ontem aqui de retomar a indústria naval no Brasil. Gente, você não tem condição de fazer indústria naval, porque você vai ter que pôr muito dinheiro. E a maior indústria naval que teve aqui era dos Estados Unidos, hoje é da China, né? Hoje até os americanos estão pegando materiais lá na Índia e na Coreia do Sul, né? Então, a carga tributária, ela é um fator que vai diferenciar bastante. Lembrando que a MEI, tudo que é empresa, ela chega a um percentual de ganho. Quando ela aumenta o ganho, ela passa para outra modalidade, que você não vai ficar a MEI a vida inteira, tá? Então, apesar que a reforma tributária de hoje, ela incentiva a pessoa a não crescer. Então, ou seja, a sonegação fiscal, porque a pessoa vai falar, não, eu fiz tal, e agora estão piorando as coisas, né? Então, como é que fica essa questão de carga tributária que está indo na contramão dos países desenvolvidos que vão pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, né? Inclusive, o Brasil já ia ser membro desse país que, você entrando para ele, você é considerado um país rico e, detalhe, gente, você acaba tendo cada vez mais interferência internacional, ou seja,
você vai ter, não vai ter esses privilégios que tem hoje. Por exemplo, hoje a pessoa que tirar, vamos dizer, uma OAB, tem uma organização que, tipo, a carteira de advogado tem a OAB. Essas entidades de classe, você quer tirar o registro de engenheiro, você tem que ir lá, o pessoal que é CREA lá. Então, é o seguinte, começa a ter outras entidades e você começa a ter mais capital estrangeiro entrando no país. Você pode ter sócios estrangeiros, coisa que hoje... bem, a nossa legislação é muito protecionista e conforme você vai para um país desenvolvido, cada vez ela é mais aberta, ou seja, uma economia de mercado liberal, né? Então, como é que fica essa questão aí de carga tributária aumentando e o certo seria diminuir essa carga? Como é que fica isso? É assim, Xislac, eu trabalho não num contexto de certo e errado, né? Voltando mais uma vez, a gente tem o país que a gente escolhe ter. Então, graças a Deus, a gente reside, né, num país cujo Estado, a forma de Estado escolhida é o regime democrático, né? Então, assim, as pessoas, elas vão às urnas e votam e escolhem o modelo de Estado que elas querem ter. Então, por isso que realmente cada vez mais, né, é importante buscar esse tipo de conscientização, realmente. Então, é aquilo que eu te falei, se as pessoas esperam que o Estado, né, que enquanto sua função forneça educação, saúde, segurança, bem-estar social de forma ampla, então isso demanda realmente uma carga tributária muito maior. Agora, se a gente passa para um modelo de Estado mais enxuto, né, onde realmente as pessoas elas têm um percentual de liberdade para agir muito maior, e aí a gente vê uma vantagem, né, das grandes organizações, até em relação ao poder econômico que elas têm, podendo produzir um impacto, tanto positivo quanto negativo, muito maior sobre a sociedade, em razão, né, dessa liberdade amplificada, é que a gente escolhe um modelo sobre o qual nós queremos ser governados, né, que eu costumo dizer, o que é o governo? É um monte de gente que escolhe uma pessoa só para regulamentar a vida delas. Então, muito desse trabalho, né, embora a gente tenha aí a presença de uma carga tributária muito pesada, que realmente por várias vezes acaba desencorajando as pessoas a empreenderem, tanto que não é incomum a gente vê muita gente, né, muitos profissionais recém-formados saindo de universidade já se dedicando a fazer cursinho para prestar concurso público, do que a montar uma empresa, por exemplo, é que a gente vê até essa derivação, né, dessa alta carga tributária dentro desse contexto de cultural mesmo, né, que eu determino. Então, se as pessoas querem um Estado mais presente, mais participativo, no sentido de promover a distribuição de renda, pelo menos é isso que a gente espera, né, que se tenha, então, realmente isso tem uma demanda mais custosa. Agora, se as pessoas querem um modelo de Estado mais enxuto, onde todos sejam livres para fazerem o que bem entenderem nas próprias vidas, aí a gente tem, né, essa questão aí realmente desse viés cultural e educacional. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar, primeiro, é que as pessoas tenham a consciência do que elas estão escolhendo para as próprias vidas, né? Porque a partir do momento que a pessoa sequer tem isso presente em mente, quando ela vai escolher o modelo de Estado que ela quer que a socorra, eu acho que fica um pouco dificultado a gente até falar em impacto de aumento de carga tributária ou, né, que o aumento da carga tributária realmente prejudica a forma de estrutura e que realmente ela, de certa forma, se não for estruturada e bem distribuída e aplicada de forma a favorecer o empreendedorismo, ela vai prejudicar sim. Porque isso é um outro ponto que eu até trabalho no livro, né? Todo o negócio, ele precisa pelo menos sustentar 3 pilares, que é o próprio empreendedor, né? Porque se ele não tiver ali a perspectiva daquele negócio que ele está criando, né, trazer benefícios financeiros e econômicos para a vida dele, ele não se sente nem motivado em empreender. Então, o primeiro pilar que o negócio tem que remunerar é o próprio empreendedor, para que o empreendedor realmente se sinta motivado e perceba que vale a pena,
né, passar por toda essa jornada do empreendedorismo e criar um negócio, efetivamente. O segundo pilar que eu costumo trabalhar é o próprio negócio em si, porque se o negócio não for capaz de gerar, né, uma receita suficiente para remunerar uma folha de pagamento, uma estrutura, uma linha de produção, ainda que tecnológica, né, a partir de um algoritmo, de um software, ou algo nesse sentido, né, uma locação de um espaço em nuvem, por exemplo, né, para armazenamento de dados, esse negócio sequer tem condição de acontecer. E o terceiro pilar é o governo em si, que é justamente, né, o Estado que vai desenvolver esse papel de conceder um mínimo espaço de segurança para que esse negócio aconteça de forma livre e desimpedida. Né? Se não for assim, aí a gente pode estabelecer um regime ditatorial, né, e deixar de estar em um Estado democrático. Então, aonde a gente busca essa eficiência fiscal e essa redução de carga tributária? É trabalhar nessas duas frentes. Né? Primeiro, junto ao processo legislativo, que é buscar ali, trazer essa presença para o Estado, né, de que sejam criadas ferramentas para que realmente a liberdade econômica ela aconteça, né, a tomada do risco tecnológico ela aconteça. Por outro lado, que o empreendedor que assumir essas duas frentes, ele tenha, né, essa segurança de certa forma garantida, e também essa questão dessa busca da eficiência fiscal, né, de cada vez menos o Estado ele se alvoroçar de tanta regulamentação, de tanta atividade que, né, terceiros poderiam estar desenvolvendo, para realmente ter esse desafogamento de carga tributária. Então, realmente um equilíbrio difícil, né, tanto que a gente vem aí há anos se arrastando na busca desse equilíbrio, e é isso, né, acho que primeiro vem dessa reflexão de trazer essa presença e essa consciência para as pessoas de qual é o modelo ideal que cada um busca, né, para a gente poder fazer realmente algo efetivo no sentido de redução de carga tributária, porque a reforma em si, né, uma das propostas dela, né, nem tanto direto buscar a redução da carga tributária efetiva, mas sim dos custos de conformidade, que são os custos que o empreendedor, que o empresário tem para se manter regular face a tantas exigências, né, que o Estado faz no momento do pagamento dos tributos ali. Então, é simplificar essa burocracia toda e reduzir, né, esses custos de conformidade, já teriam um senhor impacto financeiro e a geração dessa sobra de caixa, né, necessária ao fomento da inovação. Então, acho que esse é o ponto de equilíbrio que a gente precisa buscar. Bem, doutora, tem a questão aqui do empreendedorismo. Até nos Estados Unidos o pessoal já incentiva as crianças a vender limonada ali na frente das casas, aquela coisa, né? E lembrando que qualquer negócio ele é um risco, né? E lembrando, a doutora aí é descendente aí de japoneses, né? O Japão, um país quebrado pela Segunda Guerra, ele cresceu através de empresas, né? Então, hoje é uma das maiores economias do mundo através de empresas. O seu livro, ele fala aqui de inovação, através aqui de pagar menos imposto, né? Então, a gente só falando comparativo, é que o Estado, se ele não atrapalhar, já ajuda, tá? Porque a gente fala que a pessoa ela quer empreender, ela tem que trabalhar, todo mundo tem que pagar imposto, e essa questão política já é outra questão. A gente está falando aqui do empreendedorismo para poder melhorar a vida e a condição das pessoas aí através do trabalho, para que a pessoa não dependa tanto do Estado, né? Mas a gente está chegando aqui nesse bate-papo que foi gostoso aqui, as pessoas entenderem um pouquinho do seu livro, que vai ser lançado amanhã às 19 horas no Co-Work da Inova Prudente, né? Um livro interessante, eu dei uma lida nele agora aqui, eu falei para a doutora aqui que eu tenho leitura dinâmica, né? E é um livro assim que fala bastante coisa, ele tem, acho que 3 ou 4 pontos aqui que a pessoa
vai estar refletindo como trabalhar com a sua empresa essa questão de tributos. Então, leiam esse livro amanhã. Vou pedir para a doutora fazer suas considerações finais aqui no programa. E lembrando que amanhã a gente vai estar fazendo um programa aqui com a Graziele Sena, que ganhou a medalha de bronze aqui em Porto Rico, tá? Então, as considerações finais aqui da doutora Luciana Zanin, que está lançando amanhã o livro Inova Simples. Assim, primeiro ponto, né, realmente agradecer a oportunidade do debate, né, foi bem interessante aqui estar respondendo essas questões com vocês, gerando essas reflexões todas nos ouvintes, né, e cada vez que eu falo sobre o assunto, realmente eu também tenho novas ideias. Então, assim, o primeiro ponto é esse de agradecimento, reforçar o convite, né, para que as pessoas estejam presentes no evento amanhã. Quem não conhece o coworking da Fundação Inova Prudente, é uma grande oportunidade para conhecer, né, então fica o convite também. E quando a gente faz, né, esse comparativo entre os países, que às vezes é comum, assim, né, de se ouvir, mas o Brasil não é tão bom quanto determinado país, ou a gente poderia ser melhor, eu vejo que realmente o Brasil poderia ser melhor, mas que às vezes eu fico até um pouco incomodada, assim, né, de ouvir de algumas pessoas que o Brasil é um lugar ruim. Eu falo assim, se o Brasil fosse um lugar ruim, a gente não teria fluxos migratórios para cá tão grandes, né, e não teríamos uma população tão miscigenada quanto temos. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, de diferencial é a gente agradecer a possibilidade de ter o Brasil como o Brasil é, né, esse país miscigenado, referência em criatividade, e tomar posse, realmente, de todo esse potencial criativo e inovador que existe no Brasil, e amparado nisso, né, aos fomentos governamentais que a gente pode buscar. Não estou dizendo que a empresa simples de inovação seja o ideal, inclusive eu tive a oportunidade de fazer uma live essa semana sobre o assunto, né, onde eu falei, esse é o primeiro ponto de reflexão, realmente, né, para que a gente faça, enquanto cidadãos, aliás, desculpe, meu nariz está um pouquinho entupido aqui por causa da rinite, mas que a gente faça essa reflexão da nossa participação, né, enquanto cidadão no processo legislativo e no favorecimento na criação de novas legislações para favorecer cada vez mais essa transformação desse potencial criativo todo que o brasileiro tem na geração de novos negócios. Como você citou o exemplo do Japão, assim, como eu sou de cultura japonesa, eu acredito que um grande diferencial que eu vejo no povo japonês é de realmente tomar posse daquilo que é seu e não deixar com que ninguém denigra aquilo que o Japão é ou que o japonês é, né? Inclusive, como você citou aí na época da Segunda Guerra, haviam-se propagandas no sentido de que não, que era mentira que os Estados Unidos haviam, né, dominado o Japão na Segunda Guerra, que não, que o imperador continuava altivo e ativo à frente do governo. Inclusive, essas eram as notícias que chegavam no Brasil nessa época, né, que era justamente para não permitir que se denegrisse a imagem do Japão como um todo. Lógico, isso teve vários reflexos, inclusive, né, na criação e na cultura dos imigrantes japoneses no Brasil, mas eu vejo isso como um grande diferencial. E essa, né, uma das mensagens que eu também procuro passar é de que realmente nós enquanto brasileiros, né, temos sim muito potencial para a geração de negócios inovadores. O que a gente precisa é só dessa amplificação de um contexto que favoreça o acontecimento de estudo, né? E para isso a participação do Estado é fundamental, e é isso que a gente tem que buscar cada vez mais. E eu agradeço muito, assim, de coração aos ouvintes que estão aqui, né, ouvindo o nosso programa, e realmente, assim, né, não percam a coragem de empreender e fazer a diferença e de colocarem as suas ideias em existência, né, porque por mais desacreditada que uma ideia sua possa ser, ela realmente pode ter o potencial de transformar a vida de alguém.
E se a gente, né, puder aí criar instrumentos que favoreçam esse ambiente burocrático, jurídico, contábil, para que realmente as pessoas se encorajem a empreender e possam fazer essa diferença no mundo a partir das ideias dela, é o que é a nossa proposta. Então tá, esse foi o programa Sentido Horário aqui com a doutora Luciana Zanin. Muito obrigado, fique com Deus e até amanhã, gente.